que questionar e trazer novas possibilidades, não aceitar as coisas. Oi, pessoal, eu sou a Julia Diniz, Buyer e Branding do Cartel 011. Bem-vindos a mais um CZOcast. O meu convidado de hoje é o Lucas Leão. Lucas, primeiro, muito obrigada por receber o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado a vocês por dar voz pra gente, né? Nessa possibilidade de fala. A gente que agradece. Imagina. Então, para começar, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente sobre como foi o seu começo, assim, como foi para iniciar a sua marca homônima. Uhum. Eu acho que para falar do começo da marca, eu acho que tangencia muito na minha formação e na minha história, nas coisas que eu vivi, né? Não tem como falar de como você constrói um negócio sem falar do que você já viveu. Eu acho que o ponto principal disso foi, sabe, no ensino médio, quando você está escolhendo, quando você tem que escolher o que você quer, a sua profissão, sabe? E você está lá no meio daquele ambiente, convivendo com pessoas que você não escolheu conviver com elas, né? É um ambiente assim construído a partir do acaso, né? Eu acho que tem muito desse ambiente. Nessa época, eu encontrei, eu acho que na moda e no se vestir, quase que um escudo protetor, sabe? Sabe quando você acorda de manhã e você escolhe usar uma roupa? Eu acredito que essa é a primeira forma de comunicação. E ter encontrado isso no meu ensino médio, a roupa como forma de comunicação, eu acho que, sem dúvida, me levou a querer fazer roupa e possibilitar a outras pessoas terem essa voz, essa possibilidade de se comunicar também. Depois que eu escolhi fazer moda como esse escudo protetor e como essa armadura, eu passei por diversas faculdades aqui no Brasil. Acabei não me encaixando em nenhuma delas. Todas pareciam que meio que rodavam um processo criativo ou enfim, não fluía. Não era algo que deu certo. E aí eu decidi estudar fazer roupa. Então eu fiquei 4 anos numa faculdade aqui, assim, só aprendendo a fazer roupa mesmo. Todo dia eu ia meio que pro chão de fábrica para aprender como se faz, né? Porque, sem dúvida, se você quer criar alguma coisa, você tem que saber como essa coisa é feita, você tem que dominar todos os processos. Então, eu fiquei 4 anos nessa faculdade só fazendo roupa dia após dia, para eu conseguir dominar primeiro o processo de fazer roupa, para depois criar roupa. Primeiro dominar o processo, para depois criar em cima disso, sabe? Eu acho que, sem dúvida, esse foi, de fato, o que levou a marca que leva a marca a crescer, né? E depois disso, que eu aprendi a fazer roupa, eu participei de uma residência da Central São Martins, que é uma faculdade de Londres, onde eu aprendi o processo criativo. Então, como eu falei, primeiro eu aprendi a fazer o produto, a tornar a ideia real, e depois eu aprendi como expressar o que está na minha cabeça. Então, são duas coisas paralelas que resultam no trabalho que vocês veem hoje, eu acho. E depois desse 1 ano de residência, que eu pude ficar imerso com maneiras diferentes de se expressar em processos criativos, eu comecei a trabalhar em outras marcas. Nessas outras marcas eu também pude ver como funciona todo o processo, que não é também só a parte de criação, tem toda a parte de você comunicar com quem você está falando e tudo mais. Então, assim, tive essa vivência em outras marcas. Eu sempre fiquei mais com a parte de desfile, não sei porquê, a galera sempre me jogou mais para essa parte. E depois de eu passar por essas marcas, eu fui chamado em 2018 para fazer meu primeiro desfile. Eu não tinha marca em 2018, mas eu já participei. Desculpa te cortar, mas já foi pelo Projeto Estufa, é isso? Já foi pelo Projeto Estufa.
Legal. Então eu já quem não sabe, o Projeto Estufa é do São Paulo Fashion Week, né? Uma cápsula para jovens designers. É como se fosse uma incubadora, né, para novos designers. Então eu já participava de outros desfiles, mas sempre assim por trás de outros estilistas, sabe? Mas sempre trazendo coisas novas. Então eu recebi esse convite da Dacre Deviati, né, que foi a curadora do Projeto Estufa, e do Paulo Borges. Daí a gente entrou no line-up sem ter, de fato, uma marca, na verdade. A gente entrou já com o desfile querendo falar, nessa vontade de falar alguma coisa, sabe? Então, acho que a marca vem, se você parar para pensar da onde que vem a criação da marca, tudo está ligado eu acho que ao início, né? A esse contestamento das coisas, a como questionar as coisas pela vontade de mudança, sabe? Uhum. E como foi tudo muito orgânico, né? Essa criação da marca, esse surgimento de produto para você, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse início, assim, para realmente constituir a marca que é hoje, né? No início, como a gente não tinha marca, a gente já chegou com a ideia e querendo mostrar algo que a gente não gostava dentro da sociedade, a gente teve que construir essa marca, né? Então, primeiro a gente chegou com um desfile bem potente, né? Que saiu em pela minha surpresa, saiu em vários lugares, assim, que eu nem esperava, porque, assim, era o primeiro desfile. Então, assim, saiu um monte de lugar mas, assim, a gente não tinha nesse desfile muitas roupas que pudessem ser usadas no dia a dia, sabe? Então, a gente viu nisso como se fosse um erro. Não um erro, porque a gente está sempre aprendendo, né? Então, a gente viu nisso uma possibilidade de ter essa imagem potente no desfile, mas também ter roupas que possam ganhar o dia a dia das pessoas, sabe? Que essa ideia do desfile, que a gente traz do desfile, não pare de fato ali, que ela continue andando e permeando a rua. Eu acho que é onde a coisa ganha de fato voz, sabe? Ela não para. Uma coisa mais comercial, né? Sim, a gente tem todo o conceito e tudo do desfile, mas no meio eu acho que tem essas peças comerciais que foi a dificuldade que a gente teve no começo. Como eu sempre tive muito ligado à parte conceitual das coisas, eu acho que esse foi a primeira dificuldade de fato. Depois da segunda coleção, que a gente tem 3, a gente já foi começando a equilibrar mais isso. O público jovem já abraçou mais a gente, né? Então, assim, depois que as pessoas começaram a usar, de fato, a coisa começou a melhorar bastante. Legal. E como você mesmo falou, né? Acho que desde o início aí que vocês entraram para essa passarela sem ter marca, é tudo muito questionador, né? A gente, quando começa a ler no própria descrição lá do seu site, no About Us, a gente entende isso, né? Que você tem essas referências questionadoras e que você imprime isso nos seus produtos. Então eu queria saber, Lucas, de onde vêm essas inspirações? Como funciona o seu processo criativo hoje? Existe alguma memória de infância, alguma memória afetiva que te ajuda a criar essas peças? Como que funciona? Então, para falar do processo criativo, que eu acho que é o tempo que a gente mais fica parado na marca, quando eu falo a gente, é porque a marca não é só eu, né? Claro. Nós somos em 3, né? E em cada coleção a gente... É como se fosse um lugar, sabe? Onde cada coleção a gente trabalha com diferentes pessoas e diferentes artistas. Então eu sempre falo a gente, não é só sobre o design. Mas a gente passa de 2 a 3 meses só coletando imagens para entender em que momento que a gente está vivendo e para onde que a gente vai e sobre o que a gente quer falar. A gente não gosta muito de coletar imagem na internet, então a gente vai muito para a biblioteca para tentar fugir um pouco desse algoritmo do Instagram e do Pinterest, sabe?
Porque, assim, se você está vendo uma imagem, outras pessoas estão vendo uma imagem também. E com isso, assim, outras pessoas vão ter a mesma ideia que você. Né? Então a gente procura sempre fugir disso, desse algoritmo terrível, que acaba fazendo as pessoas criarem as mesmas coisas e acaba fazendo a gente parecer que a gente está numa bolha, se repetindo. Então a gente vai muito para a biblioteca, né? Pesquisar imagem, a gente passa 2 meses pesquisando imagem, até chegar a construir o nosso mood board, que tem na parede do nosso estúdio. A gente chama, durante o processo da coleção, a gente chama artistas para residirem lá no estúdio. Eles ficam lá e esse mood board é como se fosse a nossa conexão, sabe? Sem ter que falar um com o outro. O que todo mundo está pensando está ali no mood board. E o que a gente vai criar está ali. Então isso conecta a gente e faz a gente criar uma imagem mais coesa, sabe? Então acho que é esse ponto de partida, tipo, a pesquisa bem profunda, de entender o que a gente está vivendo e para onde a gente quer ir, né? Eu acho que para dar o start na coleção. Legal. E, assim, quando a gente assiste os seus desfiles, quando a gente começa a ver o seu trabalho, acho que uma coisa que chama muita atenção é a história dos shapes, né? Além de ser uma moda, uma marca que ela conversa, que ela não tem gênero, com mulheres e com homens, é muito híbrida, eu acho que essas proporções que você cria é uma coisa muito interessante, que você tem essas malhas mais justas, mas tem um casaco que sobrepõe. Como que é esse estudo de shape, assim? Como que você chega a essas formas, ao seu estudo têxtil também, para criar essas geometrias, esses volumes e para adaptar aos 2 tipos de corpos no final, né? Para ser uma coisa híbrida mesmo. Júlia, é engraçado quando falam que a gente é uma marca sem gênero e tal. A gente, assim, nunca precisou falar isso, sabe? Que a gente é uma marca sem gênero. Porque, assim, de fato tá ali, sabe? As pessoas se conectam com aquilo e querem usar aquilo. Mas, assim, eu nunca precisei falar, é uma marca sem gênero. É mais sobre a conexão com as pessoas, sabe? As pessoas têm vontade de usar. E isso torna a marca sem gênero. Porque as pessoas têm vontade de usar. Mas, assim, é óbvio que por trás disso é muito pensamento e muito tempo no estúdio pensando como fazer as peças servirem em todo mundo, né? Na maioria dos corpos. Então, eu acho que, sem dúvida, todo o estudo que eu tive de modelagem, esse processo de fazer roupa de fato, ajudou nisso. Se você parar para pensar, por exemplo, nas diferenças, assim, entre o corpo masculino e o feminino, numa medida, assim, de ombro, né? Geralmente, o corpo masculino tem um ombro maior do que o corpo feminino, né? Então, a gente procura meio que chegar em meio termos e anular só algumas partes. Não, assim, anular tudo e, de fato, ter um shape largo e largão, sabe? Não é o que a gente propõe, isso já tem muita gente que está fazendo, a gente quer fazer algo que seja diferente. Então a gente escolhe um elemento no corpo, por exemplo, como eu falei agora, o ombro, e tenta chegar numa medida que se adeque aos 2 corpos. E aí, de fato, a gente consegue englobar um maior número de pessoas e consegue fazer essa roupa vestível para um maior número de pessoas. Fora isso também, o que eu vejo muito é muita marca fazendo roupa preta e branca, né, sem gênero. Como se você fosse fazer roupa a gênero e você tivesse que fazer roupa preta. Enfim, a gente também tenta questionar isso. Assim, gênero são 1000 possibilidades, sabe? Usar só preto, acho que seria meio que se calar, sabe? Então a gente gosta de abraçar essas diversas possibilidades. Foi legal ter falado nisso, que é a minha próxima pergunta. Assim, acho que além dos shapes, e eu vou contar uma novidade aqui agora para todo mundo, que o Lucas ele vai entrar com a coleção dele agora no site do Cartel, que a gente ficou super feliz também, acho que tem tudo a ver. E quando eu recebi o catálogo, é muito colorido, né? Exatamente isso, assim, é uma roupa que ela é para homem e para mulher e que ela tem esse shape que cabe nos 2 e ao mesmo tempo é muito diferente mesmo,
o âmbito cromático que você trabalha, né? Eu acho que é uma coisa que chama a atenção, tanto na passarela, mas também quando você pega o catálogo que tem as camisas, são coisas super usáveis no dia a dia. É difícil realmente ver alguém que trabalhe com estampa e que se arrisque tanto nas cores. E eu queria saber de onde vem assim, as influências cromáticas. Você comentou sobre os artistas que colaboram com você na construção da coleção. Eles também te ajudam nessa parte de estampa, nesse processo de cores? Júlia, cor, eu acho que de fato é o que eu mais gosto, assim, né? Acho que fica visível. Porque cor é a primeira, quando a gente percebe um objeto, cor é a primeira coisa que a gente vê, né? Falando fisicamente, assim. A gente primeiro vê a cor, depois vê a forma do objeto e depois vê os detalhes do objeto. Então, cor é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está destrinchando o moodboard, sabe? Então, a gente fica um tempo no estúdio. Para quem não sabe, a gente desenvolve todas as cores que a gente usa. Então, a gente só compra ou recebe tecido em preto e branco, desculpa. A gente só recebe tecido branco. E a gente colore e printa todos os tecidos. Então, tudo que a gente faz é intervenção nossa, produzido 100% aqui no Brasil. Então, acho que, de fato, isso dá um DNA muito forte para o produto, sabe? Não compra nada pronto. E as cores vêm do moodboard, né? Quando a gente está pesquisando o moodboard, surgem artistas que a gente pode colaborar, como é o Gabriel Massan, que a gente já fez 2 coleções em parceria com ele. O Gabriel é um artista que agora está em Berlim, fazendo uma residência, mas ele é brasileiro e ele trabalha com 3D. Então a gente começou a trazer isso para a estampa, desenvolver a estampa em software 3D, não os outros softwares que as pessoas estavam acostumadas. E a gente geralmente cria todas essas cores no estúdio, em parceria, aí dá para o artista e o artista trabalha em cima com a gente. Então é um trabalho mútuo, sabe? Eu acho que principalmente nesse momento de mundo, né, que a gente está vivendo, entender essas colaborações e poder dar voz também para outras pessoas, né, aproveitar do seu lugar de fala para agregar e para compartilhar o seu ponto de vista com outras pessoas que podem crescer no seu trabalho, isso é muito interessante, né? Eu acho que é muito futuro. E é legal, assim, porque quando você vê o seu trabalho, é uma coisa tão diferente, assim. Eu fiquei pensando, quando eu vi as primeiras estampas, sobre como que você fazia os volumes do próprio desenho. Agora, você me falando que é 3D, eu consigo enxergar melhor. Então, é legal entender o processo criativo para quando a gente vê o produto, as coisas se encaixam, né? Isso é muito interessante. Voltando um pouquinho nos shapes que eu te perguntei, eu queria saber sobre o seu processo têxtil. Como que você faz a sua pesquisa de materiais, né? Você falou que recebe tudo em PT. Esses tecidos são comprados no Brasil? Como que é? Então, a gente tem parceiros que apoiam a gente, né? Mas a gente opta pela matéria-prima nacional, né? Então, a gente recebe os tecidos todos, quase como se fosse uma tela em branco, como eu tinha falado na estampa. Mas, além da estampa, a gente usa muita textura. Cada coleção, a gente escolhe uma textura para trabalhar. Por exemplo, na primeira coleção, que a gente falou sobre administração paralelo entre a Coreia do Norte e o momento político que a gente estava vivendo, nesse momento pré-eleição, 2018, a gente trouxe as pregas coreanas. Já na segunda coleção, a gente trabalhou em cima de uma estampa do Gabriel Massan e começou a costurar a estampa de uma maneira que ela criou um volume além do bidimensional, ela foi se projetando, né? Isso com franzino. Então, quando a estampa entrava na passarela, a pessoa tinha o efeito daquela imagem pulando. Isso em técnica têxtil mesmo, manipulando o tecido, sabe? E nessa última a gente começou a desenvolver esculturas de laser e pregar na alfaiataria. Então, cada coleção a gente procura um desenvolvimento têxtil para agregar na coleção, sabe? Eu acho que, ligado ao moodboard, óbvio, questionando o que a gente quer questionar, falando o que a gente quer falar, mas sempre trazendo alguma coisa nova em cada coleção,
esteja ligado tanto ao trabalho dos artistas que a gente trabalha, né? Como eu te falei, eu não acho que uma marca hoje em dia, essa imagem, sabe, esse estilista criando sozinho no seu estúdio, eu acho que isso ficou para trás. Hoje em dia é mais sobre a gente dar voz a outras pessoas e outras possibilidades, sabe? E, de fato, criar sozinho, ficar impondo coisas e o que a gente acha. É tudo um coletivo. O que eu acho interessante também é como vocês trazem a tecnologia para dentro do trabalho, né? Eu acho que, às vezes, na moda a gente tem um pouco de cautela por ser uma coisa muito artesanal, mas o jeito que vocês brincam com isso e como vocês exploram isso é muito novo também, né? Pro mercado. A gente procura sempre agregar tecnologia no trabalho. As três coleções, as técnicas têxteis foram ligadas à tecnologia, tanto ao laser que a gente desenvolveu, né? A gente desenvolveu já um plissado computadorizado, que ia plissando o tecido na última coleção. As estampas, que de fato é feito em programa, em software 3D, né? Tudo é tecnológico dentro da marca. E além disso, a gente fez uma colaboração com o estúdio em Berlim também, que possibilitou as pessoas usarem as peças como se fosse um avatar, tá? Que incrível! Aí a pessoa poderia provar durante um período a roupa antes de poder comprar. Nosso último desfile, São Paulo Fashion Week, até apareceu esse avatar no final do desfile. Então, assim, é tudo sobre novos questionamentos, sobre novas possibilidades de a gente conseguir ver isso dentro da tecnologia. Eu acho que isso também vai ser cada vez mais atual, né? E aí, assim, se falando disso, eu acho que hoje é um assunto que a gente não pode fugir muito, né? De quarentena, de pandemia, de Covid. Como que seus colaboradores, vocês estão lidando com esse momento, assim, na marca, né? Vocês tiveram algum tipo de problema de produção? Você falou que a sua produção é toda nacional. Você teve algum tipo de empecilho com relação a isso, com os atrasos? Eu queria saber também como que você está aproveitando o momento para repensar a marca. Então, primeiro a gente parou, de fato, quase um mês, assim, cara, vamos respeitar esse momento e vamos parar. Só que depois a gente viu que não tinha como ficar, como marca pequena, não tinha como parar. Porque a gente parando totalmente, assim, parando que eu falo é não trabalhar mesmo. Óbvio que todo mundo trabalhando de casa, respeitando a quarentena. Mas assim, a gente não tinha como parar, porque parando tudo, a gente parava de dar trabalho para as costureiras, que estão em casa trabalhando hoje, né? A gente parava de receber salário que a gente precisa para pagar os funcionários. Então a gente voltou a trabalhar, todo mundo em casa, e a gente começou a trabalhar também com costureiras locais. Porque a gente viu uma situação muito precária nelas, sabe? De elas precisarem disso no momento. E a gente começou a ajudar essas costureiras, tirando as peças de grandes facções que a gente fazia e direcionando para essas costureiras locais. Então a gente conseguiu remanejar mais a verba para pessoas que estejam mais precisando no momento. Será que eu esqueci algum ponto da pergunta? Eu acho que é valorizar também o ciclo, né? No momento que está todo mundo precisando, acho que olhar para o próximo e entender como você pode fazer dentro das regularidades, obviamente, né? Para não prejudicar ninguém, mas como que a gente pode ajudar o próximo. É um desafio e tanto, né? Um desafio, tomar essa medida. Basicamente hoje só eu estou indo para o estúdio, né? Os funcionários estão em casa, trabalhando, e fora as colaborações que não precisa estar junto para a gente estar fazendo. Então a gente sempre foi tecnológico, então está funcionando para a gente perfeitamente. Via reunião, via Zoom, então assim, tá tudo fluido. No digital a favor, né? E o digital sempre a favor. Lucas, então, a próxima pergunta, na verdade, é uma coisa nova que a gente vai implementar hoje no CZLcast, que é Lucas Leão para Lucas Leão. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde respostas rápidas. Uma palavra, acho que já é o suficiente. Vamos começar? Tá. Então, tá bom. Uma missão. Eu acho que questionar e trazer novas possibilidades para o mundo.
não aceitar as coisas do jeito que elas são. Desculpa. Objetivo a médio prazo. Objetivo a médio prazo. Eu acho que fazer possível que mais pessoas usem a roupa. Uma lição. Eu acho que colaboração, eu acho que é uma lição. Você aprender a colaborar sem usurpar muito do outro, sem tirar muito do outro. Coexistir, sabe? E uma colaboração dos sonhos? Vixe, assim, parei pra pensar. Eu acho que com a Cartel vai ser maravilhoso. Eu acho que, não sei, com uma grande marca de streetwear também. Se parar pra pensar, a gente faz streetwear. E se Lucas Leão não fosse uma marca de roupa, seria? Eu acho que professor, sabia? Não Incrível sei, mas também. acho que professor. E alguém que você sonha vestir? Eu acho que todo mundo que não pode comprar roupa, mas quer a roupa. Eu acho que sempre quando eu vou pro estúdio, eu fico pensando nisso. As pessoas que querem, desejam ter a peça, mas não podem comprar. Então a gente sempre faz produtos tenta fazer produtos que sejam acessíveis a todo mundo. Comida favorita do Lucas Leão é? Poxa, são muitas. Essa foi só pra descontrair. Mas eu acho que é uma gin tônica. Ah, maravilhoso. Não é uma comida. E Lucas, hoje, onde a marca é vendida? Como que é a participação online de vocês? É pelo e-commerce? Como que funciona essa venda? Então, a gente tem, como a gente já tem esse viés tecnológico, acho que o e-commerce funcionou assim como nada. A gente já tem todos os pontos de venda, mas assim, a gente ainda tem o e-commerce como quem paga de fato a marca. Então, além disso, a gente tem mais outros 2 pontos de venda, que são e-commerces também, mas todos separados. Mas, assim, de fato, a marca está toda no virtual e toda na internet. E agora a última pergunta para encerrar, que é uma pergunta clássica aqui do nosso podcast. Eu queria saber um pouquinho da sua visão com o cartel, assim, o que o cartel representa para você e você acha que representa para o mercado da moda nacional? Eu acho que eu lembro quando eu fui na Cartel, 6, 7 anos atrás, não sei se foi esse tempo, mas eu lembro. E aí eu via aquelas roupas, eu via tipo, a possibilidade de expressão, sabe? Não eram roupas que eu estava acostumado a ver em grandes shoppings, nada disso. Eu conseguia ver o que as pessoas estavam, os estilistas e os designers estavam querendo dizer nas roupas, sabe? Então isso, assim, de fato, acho que é super importante, sabe? Trazer novas vozes. Eu acho que a Cartel assim, faz como ninguém isso. E aí eu acho que vai ser ótimo. Desculpa, achei que você tinha terminado. Bom, eu queria te agradecer muito por ter participado, por toda a nossa parceria, que também começa de uma maneira física agora, né? Foi um prazer te receber. Espero que todo mundo que esteja assistindo, esteja ouvindo a gente tenha gostado. Continue se cuidando e a gente volta na próxima. Obrigada, Sim, Lucas. continuei em casa. Obrigado. Beijo. É importante.